Salve Maria Santíssima, me chamo Ulisses, estamos aqui mais uma vez com Razões para Crer. Olha só quem está comigo hoje, um grande irmão, amigo, José Magalhães. Hoje vai relatar um pouco da sua experiência com Deus, de onde Deus o tirou. E Deus, como um grande construtor, né, de tudo que tem à nossa volta, nós cremos nisso, ele não para de construir. E a maior construção que Deus fez, com certeza, é a nossa própria vida. E a gente vai perceber na história do José a mão de Deus se manifestando. E hoje ele é esse homem de Deus, hoje é pai, avô. Tem uma história belíssima com o amor e a misericórdia de Deus. E talvez você escutando essa experiência com Deus, quem sabe, o seu testemunho, a sua experiência com Deus nos desperte, né? A gente fica com essas razões, né? Temos razões para crer em Deus, que Ele existe, que Ele está conosco e que Ele nos acompanha, independentemente de onde nós estejamos. Então vou passar a palavra para ele vai se apresentar melhor e fica conosco se quiser compartilhar já esse vídeo para alguém que precisa, na família, no WhatsApp, tá bom? Então vamos lá, liga lá, meu irmão. Bem, né? Primeiramente agradecer o convite, meu irmão Ulisses, que alegria, depois de tanto tempo, a gente poder estar junto, estar aqui na sua casa, né, com a sua família. E meu nome é José Magalhães, como ele bem falou, eu participo hoje do grupo de oração, né, já há 13 anos, 13 para 14 anos do grupo de oração. Hoje é grupo de oração, mas era uma comunidade, a gente vai falar disso, né, passando, falar de todo o viés até chegar aqui. E hoje o grupo de oração 12 Apóstolos. Né? E é isso, eu falar um pouquinho também da minha experiência com Deus, de onde Deus me tirou. Eu digo-lhes que eu nunca fui assim um cara problemático, né? Às vezes as pessoas têm um testemunho mirabolante, assim, de coisas, né? Uhum. Até o seu, que eu Sim, conheço, assim, bem. Mas em tudo Deus faz. Em tudo. Toda situação. Porque em toda situação tem um coração necessitado de algo. Porque a gente, principalmente quando a gente não tem uma experiência renovada, uma experiência com o Espírito Santo, a gente vai buscando em outros lugares. E a minha trajetória foi assim. Eu fui um jovem assim, pobre, né? Mas a família, eu morava ali no Jacarecanga, né? Ali entre a Praia da Leste, a Francisco Sala e aquele ali por detrás da Marinha. E uma família muito simples, a gente não tinha onde morar, né? Aí já começa o agir de Deus. Por que tu não tinha onde morar? Não, vocês vão entender. A gente não tinha onde morar, meu pai era alcoólatra, e a minha mãe era aquela mulher, como tantas outras, que se virava, né? Compensava aquilo que faltava no meu pai. E a gente sofreu muito por conta do alcoolismo dele. Até então, do meu entendimento da primeira infância, eu não tinha. O cuidado de Deus era através da minha mãe, né? Sim. A mãe que cuida ali dos filhos. E naquela época ali, o Pirambu, o Jacarecanga, já estava começando com a violência e tudo, mas eu tive uma infância muito, muito boa. De papai, voltar. Até então, nada assim de uma experiência com Deus, né? A minha infância não tive. Então eu cresci ali vendo meu pai beber, aquilo ali, mas Deus, hoje eu vejo que Deus já cuidava de mim, já me resguardava. Porque eu conseguia, mesmo muito na infância, perceber que aquilo não era legal. E graças a Deus eu não me envolvi assim, né? E aí lá eu ainda fiz a primeira Eucaristia. Morava no Jacarecanga. E aí isso era meados de 93, por aí, século passado. E a minha mãe veio pro Maracanã, para Pajuçara, conheceu a Pajuçara e botou no coração, eu vou embora para lá. E hoje eu agradeço a ela. Eu vim embora. Mas nesse intervalo eu vi muito minha mãe sofrendo por conta da bebedeira do meu pai. A gente não tinha onde morar, a gente era sem teto mesmo. Tanto é que eu morei, a gente invadiu uma fábrica de sabão e eu morava no banheiro da fábrica. A galera construiu, era uma favela assim mesmo de pavilhona. Eu
dividir um banheiro para 20 famílias. Entendeu? Chegava assim na casa das minhas tias, já naquele horário que eu sabia que ia ter o que comer, para sobrar para mim. Entendeu? Eu me lembro. Chegava na casa da tia Bilu, que tinha um baiãozinho com arroz, ela com uma de menina. E aí eu não entendia, mas eu sabia que depois que os filhos comessem, se sobrasse eu comia. Então eu vim dessa realidade. Sabe, cara? Eu vim dessa realidade. Mas mesmo tendo uma família bagunçada, eu fui muito amado. Assim, meu pai me amava, ele não era o que eu imaginava, mas do jeito dele ele me amava. E aí a gente começa uma nova etapa na minha vida. Até aí, a primeira experiência com Deus, mas eu não entendia, foi a Eucaristia. Eu fiz a primeira Eucaristia lá. Quando eu vim para ir embora para Pajuçara, alguém me chamou para a igreja, uma amiga me chamou. Tem um grupo de jovens lá na Santa Rita, na época, né? Comecinho aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição. E lá eu aprendi a tocar violão. Também não tinha tantos movimentos, né? As pastorais começando ainda. E depois daí, assim, eu estou resumindo muita coisa. Depois daí eu me encontrei ali, né? Achava bom, mas era só o movimento. E depois daí dessa experiência na igreja, isso bem jovenzinho, dos meus 12 aos 15, eu entrei numa apostasia. Hoje eu sei que é apostasia, mas na época eu não sabia. Eu fui pro mundão, assim, não queria mais saber de igreja. Já tinha me crismado. Mas até então eu não entendi, assim, tinha aquele, né? E aí fui pro mundão, montei uma banda de pagode com uns amigos. Eu achava que essa é a loucura que muitas vezes a gente passa, a gente vai buscando refúgios assim e nos lugares errados, principalmente na adolescência, que a gente é muito carente, né? Já vem de uma carência de família, já vem de uma carência. E eu era muito carente, assim, sabe? Eu não me via ali dentro da minha realidade. E nessa época não tinha negócio de depressão, não tinha essas coisas, a gente não entendia como isso. E o máximo que eu entendia era como um vazio dentro de mim muito grande. O interessante que o José estava falando, irmãos, é o seguinte, né? O professor Felipe Aquino, ele diz que os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais, né? Então, não que o pai seja alcoólatra, o filho ele vai ser obrigatoriamente alcoólatra. Não, mas ele vai encontrar ali na figura paterna ou materna, né, um espelho. Um espelho para a sua formação psicológica, né, emocional. Então ali tudo é desenvolvido. A criança, ela é um eterno aprendiz, né? Então ela aprende muito mais com aquilo que ela vê do que aquilo que ela escuta. A fase da criança, ela tem muito isso. Então, assim, você está falando do seu período, aquele dia da juventude, 14 anos, né? Então, o José é uma pessoa que frequentou a igreja, né? Talvez você seja um jovem assim, mas foi criado sem pai. Não sem pai, sem um pai, mas talvez sem a presença, né? Como o pai tem que ser hoje, né? Cuidar, levar para o futebol, brincar, sair, ter um momento de lazer em família. Então, talvez você seja essa pessoa. E talvez esses vazios que você quer buscar lá fora, que já está relatando, né, para tentar preencher aqui, a gente preenche com essas coisas seculares que são muito bem apresentadas para nós. E nós, nessa época da juventude, né, a gente quer, é um de descobertas. A gente descobre que a gente é livre, que a gente tem as nossas opções, né, de escolhas. Então é preciso a gente entender. Eu costumo dizer, José, que a gente não entra dentro do ônibus sem olhar para onde ele vai, né? E as nossas escolhas, o nosso futuro, quem nós somos, é muito dessas más decisões. A gente entra às vezes na cabeça de um amigo, porque a Bíblia diz isso.
as más amizades corrompem os bons costumes, né? E nós verdade. que muitas vezes nem tivemos esses bons costumes, né? Essa educação na fé, Aí é de ladeira esses abaixo. lazeres, de né? ladeira Então a abaixo. gente acaba entrando em situações, né, que a gente não olha a placa. E a gente às vezes vai para tão distante, né, daquilo que Deus sonhou para nós, né? Então é hora de a gente parar e ver aonde nós estamos indo. Ó, você que está me ouvindo, jovem, né? Qual é o ônibus que você está entrando? Você está lendo a placa? Para onde isso vai te levar? As consequências que isso vai te levar? Porque a lei da semeadura é essa. Deus é tão bom que Ele deixa a gente plantar o que a gente quiser. Mas Ele é tão justo que a gente só colhe aquilo que nós plantamos, né? Então, fala mais um pouco dessa sua experiência de juventude, de liberdade, descobrir, né? Ele que fez a caminhada na igreja. Depois, apostatou é abandonar, né? Se separar, é querer ter a sua liberdade, né? De escolha na fé. Talvez ele nem passasse isso pela sua cabeça, mas de uma maneira cega até, ou até sem experiência, fez isso, mas enfim. Então, relate um pouco dessa sua experiência, meu irmão. Quando eu saio da igreja, que eu vivo esse esfriamento, muito novinho, que eu fui montei essa banda com os amigos, e aí já tinha se passado muitas coisas, assim, de uma coisa que eu quero deixar aqui registrada, era assim, das expectativas que eu tinha, de querer algo e não poder, aquela roupa, né? E assim, minha mãe, como ela não podia, ela dizia assim, não, meu filho, quando você trabalhar, você vai ter. E aí eu falo com meus irmãos, né? Porque isso despertou em mim, quando tu falou os erros dos pais nos filhos, despertou em mim também muitas coisas desregradas, assim, que a gente quer, graças a Deus, não pendi pro lado do crime, né? Mas essas necessidades vai levando a gente pra... Então, foi um momento que eu já, adolescente, segura aí a carência, a gente vai voltar nela. E eu tinha essa carência, e essa carência foi pro pagode. Então, no pagode eu me realizava, né? Eu tocava cavaco, aprendi a tocar violão na igreja e fui servir no mundo. Acredito que essa idade da sua vida era no auge do pagode que tinha, né? Era naquela época Do forró, do pagode, né? Do secular, era na época do harmonia, aquele pagode baiano estava entrando, né? Que aqui a gente chama de swingueira, né? Então foi aquela primeira leva da swingueira, 2000, acredito que nos anos 2010, por aí já. E nisso, aí eu já em tudo isso, Deus estava agindo. Tudo isso. Você acredita que eu não aguentava o ato penitenciário? Não aguentava. É como a palavra de Deus fala daquela semente que foi lançada, mas foi sufocada pelos espíritos, né? Foi o que eu vivi, fui sufocado. Mas havia temor no meu coração. Eu não compreendia como hoje, mas eu sei que havia. E nisso eu adquiri o vício do cigarro, né? As más companhias. Deixa eu experimentar aí, e aí vai. Hoje é muito pior, né? São drogas muito mais pesadas. E no ensaio da banda, eu conheci hoje a minha esposa. E ali eu teve um momento da minha vida que eu já entro aqui na família, né? Construção da família, o toque de Deus, num relacionamento, você que é jovem, que está namorando, já ir percebendo o agir de Deus. Eu tinha 17 anos quando eu conheci a minha esposa, ela é um pouco mais velha, né? Já mais adulta. Eu era um meninão, franzininho, né? Algodão assim não, era bem franzininho. E a gente se encontrou no ensaio da banda e começou ali um relacionamento. E a banda acaba e aí o vazio aumentou, porque eu tocava sexta, sábado, domingo, segunda era aquela tristeza, né? Sem Deus, mano, tudo é tristeza, aquele vazio enorme. E aí eu não sabia o que era aquilo, mas eu já hoje, trazendo pro dia de hoje, era uma depressão. E aí eu fumava cada vez mais.
né? Meus amigos, cada um tinha tomado um rumo. E eu fiquei naquela. Até que um belo dia, eu até compartilhei hoje, né? Foi o renovar, eu fui para um renovar. Retiro de carnaval o meu grupo de oração promoveu na época, né? Eu não fazia parte, era na comunidade. E eu fui, ainda fui com a carteira de débito no bolso. E ali eu fui liberto, né? Ouvi uma palavra lá que tocou o meu coração e ali já foi o processo de Deus na minha vida. De tantas quedas, de tantas decepções. Mas pelo meu histórico que eu falei no começo da família bagunçada, meus pais nunca se separaram. Mas eles sempre foi faca, pedra, pau, era briga, era aquela desordem dentro de casa por conta do alcoolismo, porque o dinheiro não dava, porque não priorizava o que era para priorizar. Então, José, você está falando de uma realidade que a gente poderia resumir o seguinte: ó, o mundo faz festa, mas só Deus tem alegria. Só Deus tem alegria. Né? E então, demorou muito para mim cair a ficha, perceber, né? Porque como eu volto, tem que ter muito cuidado com essas carências que a gente deposita muitas vezes no canto errado. Mas uma das coisas que eu pedi a Deus, eu pedi assim, no meio disso eu me revoltei com meu pai, eu briguei com meu pai fisicamente, assim. Amo meu pai, a gente se perdoa, hoje eu entendo tudo, assim, hoje Só eu... pode dar o que tem, né? Pode dar o que tem. Hoje eu quero um bem, cuido dele, ele é um cara tranquilo, mas ele fazia um mal muito grande a ele por conta do alcoolismo. E uma vez a gente estava bebendo, eu estava bebendo com meus amigos e ele estava bebendo também. Eu sei que houve uma chateação lá e eu peguei assim no pescoço dele, adolescente, né? Não sei, eu discuti com ele. Aí minha mãe interveio ali, separou. Foi algo muito feio que eu vivi isso. Mas assim, foi só isso mesmo, assim, que eu sempre tive um temor, mesmo meu pai desmanteladão, ele era meu pai, eu tinha aquela figura do pai, né? E outra vez ele bêbado, aí quando ele tava bêbado, né? A pessoa sabe que quando o cara tá bêbado, ele quer dizer as verdades, né? Tudo que ele tem de você, ele vai lhe dizer, né? E ele se virou pra mim uma vez, bêbado, eu acho que eu já tava no processo já de conversão. E ele disse assim: meu filho, você se lembra naquele dia que você pegou no meu pescoço? Doeu. Quando ele falou isso, doeu mais do que se eu tivesse apanhado dele. Aí ele era muito brincalhão quando tava bêbado. Mas ali ele falou uma verdade. Ele disse assim: você se lembra quando você pegou no meu pescoço? Dói até hoje, viu? Então ali eu via a mente dele, né, por conta do álcool, mas também vi o coração falando algo do que ficou, sabe? Eu pedi perdão a ele. E hoje... Aí depois que a gente é pai, mano, aí o negócio acaba com ele. Quando é que a gente aprende a obedecer? Quando a gente vê um filho desobedecendo a ele. Aí a gente começa a dar valor à obediência, sabe? Verdade. Eu espero que você não demore tanto quanto eu. Mas aí, voltando para a família, né? Eu tinha no meu coração, eu tinha na igreja lá na Santa Rita, tinha um casal que eu achava assim. É a minha madrinha, né? A minha madrinha de Cresma. Eles eram um casal que eu projetava neles o que eu queria ver no meu pai e na minha mãe. Ele chegava de seu Euclides, né? Seu Euclides saudoso, seu Euclides tá vivo. Antes de você ir para essa fala, eu queria falar algo interessante que você estava falando, que é interessante a gente pontuar isso, Vinícius. A gente às vezes cria algumas expectativas, né? E que nosso coração ele não cabe, né? A figura paterna, hoje em dia existe a questão do machismo, né, José? Sim. Assim, o que é o machismo? É o homem, ele acha que só ele poder trabalhar, dar o de comer aos filhos, à esposa, ele já fez o papel dele. Não é bem isso, né? A gente vai, quando a gente começa a ver os maiores casos, né? Eu já tive a graça de fazer alguns estudos, né, a esse respeito. E uma vez eu vi um documentário nos Estados Unidos que um padre, ele fez uma pesquisa lá na penitenciária. Dia das Mães, ele fez
um tempo que ele ia lá visitar os presidiários, né? E aí ele pediu para fazer carta, e muitos fizeram carta das mães, até mães já falecidas, mas fizeram aquela cartinha. Ele teve aquele zelo, aquele cuidado de ler tudo, né? Via as coisas bonitas, aqueles homens grandão, bombado, tatuado, homens que já tiveram assassinato, mas tinham um amor para com a figura materna, né? E aí, chegando no Dia dos Pais, ele teve a mesma ideia, vamos fazer isso para com os pais? Você acredita quantas cartas ele recebeu? Vazio, medonho. Quantas cartas? Nenhuma. Ele ficou espantado, aquele sacerdote, com aquela experiência que ele estava vivendo, né? Imagine, uma penitenciária, um exemplo de 3 mil homens, né, presos ali pelos seus crimes, né? Estavam pagando. Fizeram as cartas para a mãe e não, no Dia dos Pais não fizeram para nenhum. A figura paterna, José, ela é tão importante, né? Que ela pode mexer com isso. Imagine, todos aqueles homens tinham problema com o pai. Sim. Refletido nisso, né? De não ter. Então, e isso é que eu quero dizer, porque a gente pensa, né, nessa cultura, né? A gente que frequenta trabalho, tem as nossas atividades seculares, não é só dentro da igreja, né? A gente acaba vendo isso. Então, existe esse machismo, né? Então, olha, você que está me ouvindo, pai, o seu filho, a sua filha, ele precisa de você. Que você pegue no colo, que você conte uma história, que você vá para a igreja com ele, que você sente e escute o que ele está precisando, das menores necessidades, de uma roupa, de um alimento, de um calçado. Então, não é só trazer a questão, que faz parte também, trazer o alimento, né? Mas também a questão de dar um abraço, de dizer que ama. Então a gente precisa quebrar essas coisas, porque a gente está criando pessoas que vão ser amanhã. Criando abismos imensos, né? Essa questão da paternidade mexe muito comigo. Eu quero voltar nela. Vou falar aqui do começo, né? Do meu relacionamento, que levou no matrimônio. Vou falar um pouquinho da nossa experiência junto nos 12 apóstolos. E aí a gente volta na paternidade. Porque é algo assim que eu me encontro, sabe? Me encontrei. E eu vou falar disso pra você se identificar também, talvez você esteja vivendo isso, um abismo desse e sem saber como agir. Então eu conheci a Eliette e aí, na carência, eu percebi que eu dizia assim, não, eu tenho que casar. Aí voltando pro casal lá, né, que eu falava, eu via eles um modelo de casal que eu queria ver nos meus pais. Né, meu pai era briga direto e eles não. Quando ele chegava, ela tava ali com um bolozinho feito, né, pra ele. Ela sabia que ele ia chegar cansado. E eu era da casa, né, assim, eu muitas vezes ia pra ajudar, pra comer, né, lavava a louça. E ali eu fui adotado, assim, por eles, né, porque querem bem a família, até hoje a gente tem laço. Isso eu rezo por eles, isso é muito bom. E aí eu pedia, né? Num momento eu me lembro que eu pedia a Deus, Senhor, eu quero ter uma família assim, uma esposa assim, eu quero ser assim como ele. Mas isso se perdeu, essa oração se perdeu. Ou não, né? Ou não, né? Aí se perdeu que eu disse que eu esqueci, né? Não fiquei naquilo, mas hoje eu sei que eu pedi. E aí conheci a Eliette já, né, aquele momento, mas a gente vivia aquele momento da pagodeira, do mundo, mas a gente não era dali, sabe? A gente não via, mas a gente estava ali. Como muitos vão passar por isso e vão perceber e vão voltar, assim como a gente voltou. Com 6 meses de namoro a gente casou. E todo mundo dizia, não vai dar certo, não vai dar certo. Quando a gente casa, ainda praticava essas coisas, né? Fumava e tal. E aí fui por renovar, Deus me libertou. E aí a gente conhecemos a renovação carismática, através da Unidade Católica dos Apóstolos. E assim, ir lá, né, para você que é de grupo de oração, para você que tem um chamado, seu ministério, não pare. Não
Pai, se você está passando por algum problema no seu ministério, os combates estão imensos, ele vai passar pela vida de alguém e o reino de Deus vai sendo construído. E aí eu encontrei aquele oásis que foi os dois apóstolos. Né? E aí eu me encontrei. Porque lá eu aprendi a amar a igreja. Porque eu era da igreja, mas não conhecia a igreja. Eu era da igreja, mas não conhecia a igreja. E aí os caras começaram a cuidar da gente, entendeu? Aí a gente era casado no civil, eles diziam, vocês têm que casar, tem que ter um matrimônio. E é interessante você falar e aí isso. vai... Me vê muito no coração que às vezes a gente tem a ideia de igreja de ser só o templo, né? Eu vou para a missa e vou para minha casa e continuo minhas atividades semanalmente. Mas dentro da igreja tem toda uma programação, tem encontro para jovem, para criança, para casais, Pra você né? ter uma ideia de Tem como tudo, era né? a loucura na nossa realidade, não só minha, mas de muitos jovens da nossa época, a gente ia pro forró no SESI, chegava, tomava banho, ainda meio trubado, ia pra igreja, terminava a missa, nós ia pra praça. Eu vivi também muito isso. Olha, os católicos aí doidos, mano, tudo desorientado, mano, entendeu? Comungava o Senhor, tacava álcool em cima de Jesus, era desse nível os meninos. E aí quando a gente se encontrou lá, a comunidade foi cuidando da gente, foi nos catequizando, né? Foi fazendo a gente amar a igreja pelo contrário. Quando eu queria só o grupo, eles diziam, não, você precisa da confissão, você precisa da Eucaristia, porque nós não somos suficientes. Eles tiveram esse cuidado, sabe? E isso eu trago muito para o meu ministério hoje, né? Para ser como Maria, né? Façam tudo que ele vos disser, apontando a seta, né? E aí a gente casou na comunidade, as meninas não eram batizadas, porque a paróquia que pede, né, que o pai seja filho. Nossa paróquia, né, até então tinha isso, né, o pai tinha que ser casado, ou então os padrinhos. E a gente se casou, né, e as meninas foram batizadas. E aí começou o meu processo. Então, aquele cara que tocava cavaco com o mundão, que fazia as meninas descer até o chão, hoje estava levando o povo a adorar o Senhor. Já mudando, entendendo, se aprofundando, se convertendo, conhecendo outras pessoas. Então, assim, hoje eu sou muito grato a Deus por isso. Teve muito choro, teve muita renúncia. E Deus foi trabalhando, né? Foi trabalhando na nossa vida. E voltando agora para o assunto paternidade, né? Assim, só para encerrar. E como é o José hoje, né? O José hoje é pai, é avô. Eu sou avô. Né? Então, como é o José hoje, né? O exemplo dele para as famílias hoje, né? Diga lá, meu irmão, a sua convivência hoje. Cara, por incrível que pareça, tenho 38 anos, né? A Maria, que é a minha neta, tem 1 ano e 4, 5 meses mais ou menos, não sei bem. Mas assim, a minha filha, a Sara, né? Cresceu no grupo de oração, então quando ela engravidou foi aquele parque, né? Mas assim, eu não. Muitas pessoas têm os filhos como mísseis teleguiados. Né? Vou programar aqui e ele vai bater ali. E a vida mostra a gente que não é desse jeito. Mas o que o pai e a mãe deixam? O exemplo. Hoje mesmo eu tive uma conversa com a minha filha mais velha, assim. Ela tá passando por alguns probleminhas. E chega um momento que o filho, ele rompe com o pai. Ele rompe. Mas o que não rompe é o que ficou de bom. É o amor, é o exemplo. Entendeu? Não rompe. Cara, isso aí não... Entendeu? E eu sempre criei as minhas filhas no amor, no respeito, entendeu? Elas me viram chorar porque tem aquele pai durão, né? Que quer ser aquele... Não, eu sempre mostrei minha fraqueza para elas. Para elas perceberem, sabe? E assim, a gente sempre teve muito amor, né? Problemas sempre vai ter, né? Mas elas... o que ajudou muito também a criação das minhas filhas foi o grupo de oração. Né? Retiro de jovem, gente, retiro de jovem é muito importante. E hoje eu vejo os jovens muito mais desgarrados do que na minha época. E hoje eles têm
tudo assim, né? Tem gente que evangeliza, tem bons exemplos, mas a gente vê aí os jovens perdidos. Então assim, eu sou muito grata a Deus pelas minhas filhas. O amor renovou com a minha neta. E aí foi muito engraçado assim, porque quando a Sarinha engravidou, o padrinho dela, né, que é o Jean, ele disse assim, meu irmão, agora é só amar. Porque quando ela engravidou muito nova, né? A gente fica com aquele bar, aquela coisa. É uma experiência muito louca, sabe? Você quer resolver do seu jeito e não é assim. Então o José está relatando Entendeu? um exemplo de alguém, de uma filha agora que foi criado, né, nos cuidados de Deus, um grupo de oração engajado, né, talvez você viveu uma experiência dessa com seu filho, sua filha. E o que ele está dizendo é que não é para a gente abandonar. Exatamente. Não é para abandonar, né? Não é um erro que vai caracterizar o futuro de alguém. Né? Exatamente. Então Não é. nós temos que fazer isso, ainda mais nossos filhos, né? Nós precisamos amá-los, né? Agora, amar, acolher também não é, ser parceiro do erro, né? A gente tem que orientar, acolher, mas orientar o caminho correto. E sempre estar presente a seu filho, né? Quantos erros nós cometemos, né? E sabe qual foi a diferença dos nossos erros por deles? É porque os nossos não tinham ninguém para fazer o que a gente faz por